Olá, meus amigos e minhas amigas. A Ucrânia enfrentou uma noite de terror, hein, com um ataque russo com mísseis e drones que deixou um rastro de destruição por todo o país. Em paralelo, vamos ver a resposta ucraniana, que atingiu com drones uma refinaria de petróleo do Daquestão e uma fábrica de equipamentos militares na Mordóvia. E no campo da diplomacia, um balde de água fria. A cúpula entre Trump e Putin foi adiada e a Rússia aproveitou para fazer um grande exercício com armas nucleares. Vamos falar também de uma nova pesquisa nos Estados Unidos mostrando que a maioria dos americanos, incluindo muitos republicanos, apoia o reconhecimento de um Estado palestino. E para fechar, uma crítica contundente do chanceler da Nigéria, que acusa os países ricos de tratarem a África como um jogo de Minecraft, apenas para extrair recursos. Bom, gente, mas antes de começar, né, aquele nosso combinado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá aquele like esperto. Comente sobre o assunto que mais chamou sua atenção, compartilhe o vídeo. Bom, pode não parecer, gente, mas isso ajuda demais o canal, tá? É rapidinho e não custa nada. Posso contar com você? Já deu o like? Então vamos lá. Bom, meus amigos, vamos começar pela Ucrânia porque a noite de ontem foi braba, hein? A Rússia lançou um ataque em grande escala com mísseis e drones contra a infraestrutura de energia por todo o país e, segundo as autoridades, matando pelo menos 6 pessoas e deixando 44 feridas. Bom, Zelensky disse que a Rússia atingiu alvos em Odessa, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava, Vinnytsia, Seskaz e Sumi. E mais tarde, já durante o dia, um ataque atingiu Kharkiv. Em Kiev, a capital, 2 pessoas morreram e 29 ficaram feridas. Moradores ouviram as primeiras explosões por volta de 1h10 da manhã, logo após o alerta de mísseis balísticos. 30 minutos depois vieram mais explosões. Vários incêndios começaram pela cidade atingindo carros e prédios residenciais. Em um prédio de apartamento, os serviços de emergência tiveram que resgatar 10 pessoas. O número de mortos foi ainda maior na região de Kiev, onde 4 pessoas morreram. A região de Zaporizhia também foi duramente atingida. O governador Ivan Fedorov relatou 860 ataques russos em 14 localidades. A maior empresa privada de energia da Ucrânia, a DTEK, confirmou que teve que implementar apagões de emergência em Kiev e na região de Dnipropetrovsk e relatou danos graves à infraestrutura de energia na região de Odessa. Zelensky condenou o ataque, dizendo que foi outra noite que prova que a Rússia não está sentindo pressão suficiente para parar a guerra. Veja só o que ele disse, abre aspas. As palavras russas sobre diplomacia não significam nada até que os líderes russos sintam problemas críticos. E isso só pode ser alcançado através de sanções, ação de longo alcance e diplomacia coordenada por todos os nossos parceiros. Chegou a hora de adotar um forte pacote de sanções pela União Europeia. Fecha aspas. Bom, agora vamos para o outro lado, porque a Ucrânia também atacou o território russo. Uma fonte da inteligência militar ucraniana disse que drones ucranianos atacaram uma refinaria de petróleo em Magaskala, na República do Daguestão, também na noite de ontem. Segundo essa fonte, pelo menos um dos drones atacou com sucesso e desativou a unidade de processamento primário de petróleo. Após a explosão, um incêndio de grandes proporções começou na usina. E não foi só lá, tá? Em outro ponto da Rússia, na cidade de Saransk, na Mordóvia, uma fábrica de equipamentos mecânicos também foi atacada. O chefe da República, Artyom Zudinov, confirmou o ataque. Segundo a análise de inteligência de código aberto, o alvo foi a fábrica mecânica de Saransk, uma instalação que faz parte da estatal Rostec e que é conhecida por produzir explosivos. Bom, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que interceptou 44 drones ucranianos, incluindo 8 sobre o Daguestão, mas não mencionou nenhum drone abatido sobre a Mordóvia. Bom, meus amigos, mas o que os russos têm a dizer sobre as suas ações nas últimas 24 horas, hein? Bom, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou hoje o seu já conhecido relatório diário de operações, E eles começam o dia anunciando avanços em 2 frentes. Segundo o Ministério, suas tropas teriam libertado 2 povoados nas últimas 24 horas, Ivanovka, na região de Dnipropetrovsk, e Pavlovka, na região de Zaporizhia. Eles também disseram que realizaram um ataque massivo durante a noite usando armas de precisão, incluindo os mísseis hipersônicos Kinzhal. O alvo, segundo eles, foi a infraestrutura de energia que atende ao setor de defesa da Ucrânia. E o comunicado diz que os objetivos do ataque foram alcançados e todos os alvos designados foram atingidos. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos números de equipamentos que eles dizem ter destruído nas últimas 24 horas, Começando pelos veículos blindados. O relatório fala em 8 blindados destruídos no total, incluindo blindados de fabricação americana.
Na parte de tanques, eles relatam a destruição de 4 tanques ucranianos. Ainda segundo o relatório, foram 5 peças de artilharia destruída e eles mencionaram um sistema autopropulsado Paladin de fabricação americana e uma peça D-30. Eles também falam em um número bem alto de veículos de transporte e logística destruídos, 45 no total. Agora, na parte da guerra eletrônica, o relatório diz que 10 estações foram neutralizadas. E por fim, né, eles afirmam ter destruído 7 depósitos de munição e material do exército ucraniano. Agora, eles mesmos relatam que a Ucrânia também esteve na ofensiva, tá? As defesas aéreas russas, segundo o ministério, derrubaram um caça Su-27 ucraniano, 4 mísseis de cruzeiro, 3 bombas aéreas guiadas, 4 foguetes do sistema americano HIMARS e 224 drones. Bom, meus amigos, além dos grandes ataques e contra-ataques, também há relatos de operações de menor escala, mas que acabam dizendo um pouco sobre as táticas usadas na guerra, né? E um especialista militar russo, Andrei Marotio, disse à agência de notícias TASS que as tropas russas destruíram um grupo de reconhecimento e sabotagem ucraniano perto do assentamento de Nadia, na chamada República Popular de Lugansk. Segundo Marotio, o grupo tentava cruzar a linha de combate de forma furtiva, mas o plano deu errado porque eles acabaram se aproximando demais de um posto de observação russo que estava camuflado. Ele disse que parte dos sabotadores foi eliminada, mas não especificou o número, né? Marotio afirmou que, ao inspecionarem os pertences dos sabotadores mortos, encontraram em uma mochila roupas civis, uniformes do exército russo e documentos falsos. Bom, gente, enquanto isso, no núcleo diplomático, sabe aquela cúpula entre Trump e Putin que parecia estar prestes a acontecer em Budapeste? Parece que virou fumaça. A Casa Branca anunciou que Trump não tem planos de se encontrar com Putin no futuro imediato e que não queria ter uma reunião desperdiçada, uma preocupação que o lado russo também diz compartilhar, né? Bom, segundo 3 fontes, o adiamento veio depois que a Rússia, em uma conversa entre diplomatas na segunda-feira, voltou a colocar na mesa suas exigências máximas para um acordo de paz, ou seja, que a Ucrânia ceda o controle de toda a região sudeste do Donbás. Isso, na prática, é uma rejeição completa daquela sugestão que o próprio Trump tinha feito na semana passada, né, de que os dois lados deveriam simplesmente parar de lutar nas linhas de frente atuais. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse a repórteres que as datas ainda não foram definidas, mas é necessária uma preparação completa antes disso, e isso leva tempo. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, foi na mesma linha, dizendo que os preparativos para a cúpula continuam e que não vê grandes obstáculos. Só que um dia depois do anúncio do adiamento, né, a Rússia fez questão de mandar um recado bem claro para o mundo. O Kremlin anunciou hoje, quarta-feira, que realizou um grande exercício de treinamento envolvendo suas forças nucleares. Eles até divulgaram um vídeo mostrando o chefe do Estado-Maior, o general Valery Gerasimov, relatando a Putin sobre os exercícios que incluíram lançamentos práticos de mísseis balísticos intercontinentais, aqueles que são capazes de atingir os Estados Unidos, né?